Fala pessoal, sou o professor Cefas de Física, professor do Colégio Equação Certa e vamos para mais uma questão do nosso simulado. Questão 119, diz o seguinte: a figura abaixo mostra uma pequena bola de massa Mzinho colidindo com uma pequena bola B de massa Mzão, que está inicialmente em repouso em uma superfície horizontal lisa, certo? O que acontece? Após a colisão, move-se numa direção que forma um ângulo de 30 graus em relação à direção original antes da colisão. E B move-se numa direção que forma 45 graus com a direção do deslocamento de A antes da colisão. Denotemos a velocidade de A após a colisão como VA e a velocidade de B como VB. Logo, a razão VA sobre VB é igual a quanto? Pessoal, então, questão de colisão, você vai usar sempre a conservação da quantidade de movimento. Só que atenção para essa questão, que ela é uma questão que é uma colisão bidimensional, certo? Mas para encontrar a razão que ele pediu, né? Ele pediu qual, professor? Ele pediu VA sobre VB. Eu posso fazer a conservação da quantidade de movimento só no eixo Y. Olha só. Quando a colisão é bidimensional, você pode conservar a quantidade de movimento nos dois eixos, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Mas nesse caso, como ele quer só a razão entre VA e VB, a gente vai conseguir obter isso analisando somente a conservação da quantidade de movimento no eixo Y. Veja comigo o seguinte: o que diz a conservação da quantidade de movimento? Diz que a conservação da quantidade de movimento, aqui no caso no eixo Y, antes da colisão, tem que ser igual à conservação da quantidade de movimento no eixo Y depois da colisão, certo? É fácil ver, pessoal, que a velocidade na vertical, né, no Y, antes da colisão era zero, né? Eu não tinha nenhuma velocidade nesse eixo Y. Portanto, a quantidade de movimento antes da colisão é zero. Igual. Após a colisão, veja que a massa A se move com a velocidade aqui, ó, VA, que faz 30 graus, mas eu posso descobrir a componente do eixo Y fazendo a decomposição, né? Aí lembra, pessoal, como esse VA, ó, é como se fosse aqui o cateto que está oposto ao ângulo, eu uso o seno, né? Então, essa velocidade aqui, ó, é VA vezes o seno de 30. Pelo mesmo raciocínio, a esfera B, após a colisão, vai ter uma velocidade nesse eixo, que eu posso decompor a velocidade B, não é? Como ela está oposta aqui ao ângulo de 45, isso aqui vai ser VB vezes o seno de quanto? De 45. Beleza? Então, como é que eu escrevo aqui, ó? A quantidade de movimento depois é a quantidade de movimento da esfera A, que é Mzinho, vezes a velocidade de A, que no caso é positiva porque ela está para cima. Então, é VA vezes o seno de 30. Como o B está se movendo para baixo na vertical, então a quantidade de movimento dele vai ser negativa. Negativa, e eu pego a massa de B vezes quem, pessoal? Vezes o seno de... vezes V, no caso, né? V vezes o seno de 45. Então, como é que vai ficar aqui? Aqui, no caso, é VB. Logo, passando para o outro lado, vai ficar M vezes VA vezes o seno de 30, que é 1/2, é igual a Mzão, VB vezes o seno de 45, que é raiz de 2, sobre 2. Aqui, nesse caso, eu corto esse 2 com esse 2. Para descobrir a razão, que é o que ele quer, ó, esse VB eu posso passar para esse lado dividindo, e esse Mzinho eu posso passar para cá dividindo. Então, vai ficar o seguinte, ó, VA dividido por VB, nesse caso aqui é igual a Mzão vezes raiz de 2, dividido por Mzinho. Então, pessoal, essa é a expressão
que é pedida no enunciado. Beleza? Valeu, até a próxima. Grande abraço.